Fala, torcedor santista, seja muito bem-vindo. Vamos falar do nosso peixão, Fábio Carilli. Queria convidar você agora para assistir esse vídeo, fazer uma reflexão comigo. Queria saber sua opinião sobre o técnico santista, Fábio Carilli. Vamos falar sobre ele agora? Vem comigo, torcedor. Fala, torcedor santista, seja muito bem-vindo. Aqui é o canal Mago Santos Fanático Clube e Busão Santista aqui. Vídeo sempre aqui no canal, você pode acompanhar tudo aqui sobre o Santos Futebol Clube. Sua opinião é muito importante, porque o canal é de torcedor para torcedor aqui. E vamos bater um papo e fazer uma reflexão sobre o Fábio Carilli. Queria começar, antes de tudo, pedir para você dar aquele like. Já deu o joinha aí? Deu o like aí? Compartilha o vídeo aqui com os grupos de WhatsApp aí, coloca aí no seu Instagram, enfim. Chame mais torcedores do Santos. Quanto mais torcedores do Santos aqui, a comunidade cada vez fica mais forte aí para poder falar do Santos Futebol Clube. E apoie todos os canais que falam do Santos Futebol Clube. Inscreva-se se você não é inscrito aqui. Fábio Carilli, fazer uma reflexão. Queria fazer uma reflexão nesse vídeo com você, torcedor. Você aí que está do outro lado, pensando assim, é bom, uns gostam, outros não gostam do Fábio Carilli. Em 2021, eu gostei do trabalho que ele fez ali, com as peças que o Santos tinha, com aquele elenco que foi dado para ele. Ele tirou a gente da zona do rebaixamento ali, próximo de tudo aquilo, e salvou o Santos. E ele prosseguiu em 2022, só que não deram peças para ele continuar o trabalho e ele acabou sendo demitido. Em 2023, quando o Santos ali já estava no máximo do perigo ali, quando foi para fazer a contratação do último técnico ali, que para mim seria ali que não seria o Aguirre, eu gostaria muito que o Fábio Carilli retornasse naquele momento. Falava-se de valores muito altos, mas eu acreditava que o Fábio Carilli seria o único que poderia dar certo naquele momento, com aquele elenco, que poderia salvar o Santos de alguma forma, e que se não fosse ele, que ficasse com o Marcelo Fernandes, e que acabou dando errado, né, essa estratégia, porque acabaram trazendo o Aguirre, e aí do Aguirre ficou o Marcelo Fernandes. Enfim, Fábio Carilli, para mim, era o cara principal para poder tentar, de alguma forma, com aquele elenco horroroso, salvar o Santos Futebol Clube de cair para a Série B. Agora eu queria fazer uma reflexão com você, torcedor. O Fábio Carilli é um técnico que chegou. Alguns não gostaram muito pelo estilo de futebol que ele apresenta as equipes dele, né? Uma equipe um pouco mais defensiva, uma equipe um pouco mais de resultado. E o Santos começou muito bem o Campeonato Paulista. O Santos começou vencendo, se classificou muito rapidamente ali em poucas rodadas. E o Santos já estava numa fase que há muitos anos o Santos não chegou aí para essa fase. Gosto muito do trabalho do Fábio Carilli. O time deu uma caída ali. Um elenco que foi formado em 20 dias e começou a treinar em 14 dias e que começou com tudo aí. Um elenco que muitos não acreditavam. Eu, em algumas peças também, vou falar para você, não vou ser aqui falastrão, né? E falar que eu também não queria o Otero, eu não queria o Casares, achei que poderia não dar certo. Mas algumas coisas acabei imaginando e vem acontecendo, como o Casares, né? Enfim, mas o assunto não é o Casares, é o próprio técnico Carilli aqui. Carilli conseguiu fazer com essa equipe e o comprometimento, em primeiro lugar, esses jogadores são comprometidos com a equipe santista, que levou o Santos à final do Campeonato Paulista, derrubando Bragantino numa semifinal, ganhando um clássico contra o São Paulo no Morumbi, jogando, vencendo o Corinthians na Vila Belmiro, e também o Santos chegando numa final e vencendo a primeira partida contra o Palmeiras na Vila Belmiro. Então, assim, é um time que tem comprometimento, jogadores comprometidos, e um trabalho do Carilli de resultado. Muitas vezes eu, como torcedor, não gosto de ver o estilo de futebol que muitas vezes não é ofensivo, que propõe o jogo,
a gente, como torcedor, estava acostumado em ver ali naquela época, que é um pouco mais ali do que conseguiu ver o time de 2002, 2010 ali, via a times que iam para cima, que jogavam bonito, a gente estava acostumado a isso lá atrás. Mas nos últimos anos o time foi modificando um pouco, mas teve do time 2015 também, que era um time bem ofensivo. Enfim, a gente não tem esse costume e a gente sempre ficou pedindo técnicos com DNA ofensivos, mas muitas vezes não tínhamos peças, né? Tivemos Sampaoli ali em 2019 com um time que atacava muito, era um 3-4-3, 4-3, era uma maluquice danada, e que se não fosse um super campeonato do Flamengo brasileiro, acho que o Santos aquele ano poderia ter sido campeão, mas ficou só no acho, né? Mas fazendo uma reflexão, voltando ao Fábio Carille aqui. Fábio Carille terminou o Paulistão e começou a Série B. Enfrentamos o Paysandu jogando muito mal, primeiro tempo ali, péssimo jogo. No segundo tempo, com um time experiente, comprometido, conseguiu fazer 2-0 no Paysandu. Foi até a ressacada jogar contra o Avaí. Melhorou um pouquinho só o primeiro tempo, mas também muito abaixo daquilo que a gente imagina como torcedor. E o que ocorreu ali, torcedor? O Santos venceu por 2-0, jogou contra o Guarani e venceu por 4-1, 4 gols, mas não estava jogando bem até os 30 minutos do primeiro tempo ali. Há algumas questões que os torcedores gostam, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Fábio Carille, na última coletiva contra o Guarani pela vitória de 4-1, são 3 jogos, são 3 vitórias, são 9 pontos, torcedor. Falar, queremos o resultado, queremos que o Santos suba para a Série A, né? E, ao mesmo tempo, queríamos uma evolução do futebol. O que eu tenho elogiado o Fábio Carille, se eu tivesse a oportunidade de conhecê-lo, é um cara que parece ser muito gente boa e deve ser mesmo. Gostaria de dar um abraço, dar um aperto de mão nele, porque parece um profissional exemplar. E a primeira coisa que me chama a atenção é a sinceridade. Ele não vem na coletiva simplesmente para falar assim: ah, meu time foi bem, quando não foi bem naquele início de jogo. E aí, vamos ouvir o que o Fábio Carille falou no último jogo contra o Guarani. Tomando decisões erradas, a gente tinha passado para os nossos atletas que o jogo seria pelos lados para chegar com cruzamento ou passe no chão, mas vindo essa bola da lateral, a gente começou a forçar um pouquinho o jogo por dentro e não ficou legal para nós, começamos a perder e correr errado, mas depois se assentou, entendemos qual que era a leitura do jogo, começamos a criar oportunidade, começamos a cruzar, começamos a chegar na área, uma vitória legal. O segundo tempo manteve, coloquei o elenco para rodar um pouquinho, dar minutagem para alguns jogadores, principalmente o William, depois de 2 meses aí voltando, bastante feliz, liderança, que era o objetivo, chegar a 9 pontos, parabenizei o grupo todo por isso. Paramos aí com o Fábio Carille. Queria pontuar isso daí. Ele foi sincero ali, falou que não foi bem, falou que não estava legal em algumas situações, e eu bato palma para Fábio Carille, que chega e fala e é sincero. O torcedor acho que poderia reconhecer nesse fato. E ele fala também ali, o objetivo era os 9 pontos, a liderança, e foi atingida ali. Então, assim, precisa melhorar, precisa evoluir, muitas coisas ainda no Santos, precisa evoluir, mas tá de parabéns o trabalho do Fábio Carille sobre esse aspecto também. Teve uma outra parte que aí tem aquela história também, né? Tem os que gostam e tem os que não gostam. E aí ele fala do Morelos, de não desistir do Morelos. Vamos ouvir o que ele falou, Fábio Carille. Mas eu já conheço esse atleta há muito tempo. Eu dificilmente desisto de atleta, desisto de jogador. Claro que você tem um grupo ali onde você conta com 30, 33 e não me deu problema nenhum no dia a dia. Todo dia ali para treinar, compromissado, trabalhando bastante, então não me deu motivo nenhum para tirar ele, para afastar. E não só ele, mas qualquer um, é muito difícil. É muito difícil. Daqui um pouquinho eu tomo algumas decisões porque não está tendo espaço ali. É outra situação. Mas não por... Aliás, não só falando do Morelos, falando do grupo todo, é um grupo muito bom. Os caras vão para campo ali
e trabalham sério demais, né? Já falei isso outras vezes, é um grupo experiente, muitos com a vida financeira resolvida, mas essa não é a questão. A questão é a vontade de jogar, a vontade de estar vestindo essa camisa hoje, né? Então, não só do Morelos, mas do grupo todo, é um grupo maravilhoso. E aí queria falar sobre essa parte, que ele falou que não desiste de jogadores e tá lutando para ficar o Morelos ali. Por quê? Aí vem minha reflexão e gostaria da opinião de vocês. Ele tá insistindo com o Morelos porque não tem outro jogador, porque o Furt tá machucado, e vai ficar de fora de alguns jogos contra o Amazonas, enfim. Ou ele tá lutando e não vai desistir porque também é um ativo do clube, há um contrato que ele ganha muito e a longo prazo. Isso eu acho que é show de bola no sentido assim, saber utilizar as peças e saber o equilíbrio no momento certo. Nós, como torcedor, não que tá reclamando do futebol do Morelos. No último jogo contra o Guarani, ele jogou bem, evoluiu. E quem sabe ele possa evoluir. Mas ao mesmo tempo, será que ele está somente não desistindo porque ele não tem outro, se ele tivesse outra opção, será que ele desistiria? Enfim, ao mesmo tempo, precisa se colocar ele na vitrine para poder vender. E aí eu queria saber a opinião de vocês. O que vocês acham sobre isso? Tem os dois lados aqui, né? Que eu falo do trabalho maravilhoso que ele trouxe até agora, mas tem esses questionamentos que ele não desiste, porque ele não coloca o Patati desde o início e dá mais oportunidades para o Patati. Vejo alguns jogos que ele comandou o Santos, o Patati entrou sempre em situações difíceis, somente contra o jogo contra o Avaí, que ele não entrou, que o Santos estava vencendo. Em outras partidas, sempre o Santos estava com um placar atrás. Então é uma reflexão, dá muitas chances ao Casares para entrar imediato ali no Juliano, que eu sei uma outra posição, então ele tem alguém, mas por que não dar uma chance para alguns meninos da base, como o Miguelito também, e o Enzo, em algumas oportunidades? Então não desiste, Carilho, eu peço para você, não desiste do Patati, do Enzo e também do o próprio Miguelito. O torcedor não sabe o que está acontecendo nos treinamentos, você sabe. E a gente gostaria, como torcedor, eu particularmente estou falando por mim, mas queria saber do torcedor que está assistindo aqui, se gostaria de ver um jogo inteiro, dependendo do jogo que for. Eu sei que não é para queimar o atleta, mas ao mesmo tempo dá uma oportunidade, porque tendo um pouquinho mais de ousadia, pode ser que ele possa estourar como foi com o Sherman. Se colocou no momento que precisava e não tinha outro, e aí ele agarrou a oportunidade. Patati não conseguiu em alguns momentos, mas gostaria de ver ele iniciando uma partida, ou o próprio Miguelito, o próprio Enzo, enfim. Fábio Carille, momentos que muitos gostam, muitos não gostam, e eu falo aqui, como eu falei no início, elogio muito o trabalho do Fábio Carille, gosto muito do estilo não gosto tanto do estilo do futebol que ele coloca, mas também faltam peças, né? Se ele tivesse um Neymar, se ele tivesse outro jogador, um Gabigol, sei lá, outros jogadores ali com. Será que ele jogaria, o time não seria mais ofensivo, ainda mais ainda? Vencemos o Guarani por 4-1. Então, são alguns questionamentos. Parabéns, Fábio Carille, pelo trabalho que vem fazendo. A diretoria, por ter um jogo de cintura. O Morelos está aí, não vai desistir dele, porque tem que fazer negócio também, senão ele não ficar, não jogar bola no Santos. Então, são coisas que uma reflexão que eu gostaria de fazer com você, torcedor, e espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. Dá aquele like, inscreva-se no canal. Santos, sempre Santos. Ó, Fábio Carille vem fazendo aí 3 rodadas, 9 pontos, 3 vitórias, 100% Santos. E lá na frente pode ser que eu faça um outro vídeo aí para falar do desempenho do técnico Fábio Carille e a equipe como toda aí. Um forte abraço para você, torcedor. Dá o like, inscreva-se no canal se você não é inscrito. E Santos, aonde e como ele estiver, é com você, torcedor santista. Um forte abraço.